Olá, meus caros, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura. E eu gostaria hoje de refletir um pouquinho sobre um tipo de postura, de atitude que nós de fato encontramos no nosso dia a dia. É muito comum, quando estamos conversando com alguém, as pessoas dizerem: eu não concordo com isso. Esse é o seu pensamento, é a sua verdade. Ou seja, a realidade, ela é algo que depende muito da nossa inteligência. Ou seja, o que as coisas são ou deixam de ser, depende do ponto de vista ou do modo como você vê as coisas. Depende do ângulo que você analisa as coisas, né? Ora, esse tipo de postura, repito, no mundo contemporâneo, ele é cada vez mais comum. E muitas vezes as pessoas confundem, por exemplo, o direito que elas têm de ter uma opinião e o respeito, evidentemente, que deve ter a esse direito de ter uma opinião, com um certo tipo de obrigação, onde de fato algo é real ou algo é verdadeiro, simplesmente porque eu acho que é. Ora, o que dizer de tudo isso? Qual é o sentido disso? No decorrer da história, da própria filosofia, já existiram pensadores que, de uma certa maneira, defendiam esse tipo de ideia, né, ou de pensamento. Se nós vamos lá para o mundo antigo, por exemplo, nós vamos ter os famosos sofistas, né, que foram grandes, enfim, oradores, né, que defendiam ali aquela questão da retórica, da oratória. E, dentre eles, nós tivemos um grande nome chamado Protágoras. E Protágoras, vira e mexe em alguns textos, aparece uma famosa frase dele, quando ele diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, das que não são, que não são. Ora, o que Protágoras gostaria de dizer com isso? Veja, quando ele diz o homem, ele está falando não necessariamente da espécie humana ou de algum homem no sentido universal. Ele está falando do homem individual mesmo, o Paulo, José, a Maria, enfim, né? Ou seja, cada indivíduo, cada pessoa, o homem nesse sentido. E quando ele fala que o homem é a medida de todas as coisas, ora, medida é justamente aquilo que é parâmetro, que é referência, tá? Se o homem é a medida de todas as coisas, quer dizer que no fundo, todas as coisas têm como referência primeira esse olhar humano, né? Essa própria forma humana de ver as coisas e de compreender as coisas. Então, se ele é a medida de todas as coisas, das que são, das que não são, é porque tudo que existe, é o que é, dependendo de como o ser humano vê as coisas. E o que a coisa também não é, depende desse mesmo olhar. Ou seja, em outras palavras, o que uma coisa é ou o que ela não é, depende do olhar, depende da perspectiva de cada pessoa, de cada indivíduo. Porque no fundo, a medida das coisas é o homem. A medida das coisas não são as próprias coisas, mas o próprio ser humano. Então o ser humano, com as suas capacidades naturais, seja a sua sensibilidade, sua inteligência, etc., ele de fato, ao se relacionar com a realidade, com o mundo, é ele que, com esse seu olhar e capacidades naturais, é ele que de uma certa forma determina o que uma coisa é ou o que ela não é. Evidentemente que esse tipo de postura, de pensamento, de mentalidade, gera muitas implicações e consequências, é óbvio, né? A primeira, que é a mais nítida, né, que você já deve ter ouvido falar tantas vezes, é o problema do relativismo, né? De um relativismo bem radical, digamos assim. Ou seja, porque se o homem, no sentido de que cada indivíduo é a medida das coisas, então, de fato, é como se não existisse, as coisas não existem em si mesmas, né? Ou seja, o que algo é, o que algo não é, depende do ponto de vista individual de cada um. Consequentemente, imagine então, numa sociedade onde, de fato, cada um não só tem a sua verdade, mas cada um tem a sua realidade.
porque é como se a realidade fosse a extensão da inteligência individual, da mente de cada um. Quanta confusão isso geraria. Ou seja, eu acho que uma coisa é um gato e você acha que é uma árvore. Eu acho que a lua é a lua e você acha que a lua é o sol. Eu acho, né, que o mar é mar e você acha que o mar é outra coisa. Então, do ponto de vista prático e social, isso já gera, evidentemente, uma dificuldade de convivência enorme, né? Isso acaba implicando num relativismo ético, num relativismo moral muito forte. Aí você vai dizer, professor, mas qual é o problema disso? Bom, pense um pouco. Porque aí, se de fato é assim, se a realidade é uma extensão e construção, e se cada homem é a medida, como que eu vou falar de certo e errado? Como que eu vou, por exemplo, dizer que no decorrer da história da humanidade existiram atrocidades absurdas? Como que eu vou dizer que o nazismo, o comunismo, né, as mais diversas ditaduras que já existiram, e, enfim, tudo que já foi feito contra a própria humanidade, né, as piores, repito, atrocidades e aberrações, né, violências terríveis contra a própria vida humana, como que eu vou dizer que isso é errado ou certo? Se não existem princípios ou critérios universais, se não é a realidade e as coisas, que são a própria medida e o fundamento, mas é a inteligência individual, como fugir dessas implicações e paradoxos morais? De uma certa forma, evidente, você vai dizer, professor, mas vamos tentar encontrar outro fundamento. Sim, muita gente tentou, mas a partir do que a gente vê hoje, ou seja, olha para o mundo contemporâneo, o que nós estamos vivendo. A dificuldade que nós temos de realmente fundamentar de uma maneira minimamente rigorosa, tal coisa não convém, tal coisa é imoral, tal coisa é errada. Porque, no fundo, é como se cada pessoa dissesse, bom, isso é o que você acha, eu não vejo assim. E tem um outro problema, né, que nós precisamos pensar sobre isso daí. Quando, de uma certa forma, você diz que o homem, no sentido individual, é a medida de todas as coisas, isso tem sentido se você pressupor que a sua inteligência, a sua mente, é anterior à própria realidade. Se, de fato, a inteligência é anterior à realidade, então, de fato, a inteligência se torna, nesse momento, criadora dessa própria realidade. Mas será que tem sentido atribuir isso, esse modo de ser, essa capacidade, à inteligência humana? Ora, quando você olha para todo ser humano, você vê nitidamente que todo ser humano tem um começo, tem um início. Ele passa a existir, ele surge a partir de um determinado momento ali, de um ato, né, entre o pai e a mãe, o homem e a mulher, onde vai ter ali todo o processo de fecundação, depois de gestação e nascimento. Então ele teve um início, ele não é eterno, não sempre existiu. Da mesma forma que a morte está no nosso horizonte. Se é assim, a gente vê claramente que quando nós passamos a existir, no fundo, nós passamos a fazer parte de uma realidade que já existia antes de nós. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, no fundo você se torna um ser real na medida em que você passa a fazer parte dessa realidade. E essa realidade, portanto, é anterior a você. Logo, não é a tua inteligência que é anterior à realidade, mas é a realidade que é anterior à tua inteligência. Portanto, qual o sentido de dizer que é a tua inteligência que cria a realidade? Além disso, quando nós analisamos com calma o próprio modo de ser e de operacionalizar da inteligência humana, nós vemos que a nossa inteligência, de fato, ela busca conhecer. Ela busca o ser, né? E busca compreender esse ser. Portanto, a inteligência, quando ela conhece sempre algo. Se de fato você tirar a relação da inteligência com o ser, a inteligência simplesmente parece que não tem conteúdo nenhum. Então, a inteligência busca o ser. Um ser e uma realidade que é anterior a ela. E, portanto, se é assim, é óbvio que nesse processo, a minha inteligência e a minha mente participa de tudo isso. De maneira não simplesmente passiva, como se a realidade imprimisse algo sobre nós, né? Como se fosse um certo tipo de fotografia do mundo sobre nós. Evidentemente que não é isso, né? Então existe sim uma relação dinâmica do mundo, da realidade, com a minha inteligência e da minha inteligência com a realidade.
há um vai e volta aí. Mas, por outro lado, eu também preciso entender que, por mais que a minha mente, a minha inteligência, ela participe desse processo de maneira ativa, recebendo informações e organizando, reestruturando essas informações, e não simplesmente como se fosse uma fotocópia, por outro lado, isso não me garante, não me autoriza a dizer que essa realidade e esse ser é uma mera invenção da minha inteligência, como se a minha inteligência fosse a medida das coisas. Não, a medida das coisas são as próprias coisas. Por quê? Porque elas existem anterior à minha inteligência, existem independente da minha inteligência, e por conseguinte é a minha inteligência naturalmente que as busca. E elas, pelo seu próprio modo de ser, se ofertam para serem conhecidas. Então, veja que não é tão simples assim dizer que cada pessoa, cada indivíduo é a medida de tudo e que, portanto, todo mundo é obrigado a aceitar minhas opiniões. Não. Com certeza, todo ser humano tem o direito de ter opiniões e esse direito deve ser respeitado. Porém, as opiniões propriamente ditas, o pensamento individual de cada um, deve ser respeitado na medida em que apresenta o mínimo de coerência, de fundamento, de sustentabilidade lógica e racional. É nesse sentido. Porque justamente enquanto seres humanos é que nós procuramos viver e isso pressupõe desenvolver uma vida intelectiva. Então, muitas confusões que nós vivenciamos hoje é porque talvez as pessoas estejam se equivocando e confundindo liberdade de pensamento, liberdade de expressão, o direito de ter opiniões. E outra coisa é a questão de um pensamento verdadeiro. Ou seja, a dimensão subjetiva existe, a dimensão da inteligência, da consciência e da mente existe, mas também existe uma realidade objetiva, né, que não é uma mera invenção da nossa inteligência. Pode ser sim invenção, criação de uma outra inteligência, mas uma inteligência absoluta, uma inteligência divina. Mas aí é uma outra história. Então veja, pense nisso, reflita um pouco, para que você não caia nas malhas do mero subjetivismo que leva a um vazio enorme. Deixe a sua curtida, compartilhe, comente, se inscreva aí no canal, né? E que você possa, ou seja, agora em agosto, nós temos, dia 24 de agosto, o primeiro simpósio de psicologia filosófica. Se você quiser se inscrever, clica no link que está aí abaixo do vídeo. Tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.